Avançamos agora para a última mesa redonda da Conferência da LINC 2023, mesa redonda com o título Proteção das Vítimas, onde estamos e para onde queremos ir. Como moderadores temos Ana Sofia Rois e Laurentina Pedroso. Para representar o grupo de Ação Social Cristã, temos Cristiana Barbosa. Por parte do Instituto de Apoio à Criança, temos Nuno Domingues. No projeto de apoio a vítimas indefesas é representada por Conceição Valdagua, a Animal Life, representada por Rodrigo Livreiro, Intervenção e Resgate Animal, na pessoa de Tomás Pires, a União Zoófila, representada por Ana Palha, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, representada por Joana Moreira, a Associação dos Médicos Veterinários Municipais, é representada por Susana Santos, e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, representada por Alexandra Pereira. Eu cumpri ordens. Sim, vou para ali. Andar aí? Não, projeto a voz. Depois não fica gravado, não é? Nós somos todos para aqui. Não falta alguém? Ah? Chegamos todos? Para chegar, não falta ninguém? Avançamos todos? Queres que eu meta o slide dele? É no ponto da esquerda. Posso colocar o slide dele? Com mais uma mesa redonda, agradecer a todos os presentes e, no seguimento da outra mesa redonda, a pergunta que se impõe, na verdade são duas, mas de uma forma bastante rápida para todos os intervenientes terem o seu tempo. Duas perguntas que são: se no vosso dia-a-dia, seja na área animal ou na área humana, se identificam casos de link e se podemos juntos fazer mais e melhor para proteger as pessoas e os animais, nomeadamente ajudar a que os animais permaneçam com as vítimas. Podemos começar pelo Manuel? Sim, claro. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui pelo segundo ano consecutivo nesta reflexão, embora me pareça que este ano trouxemos aqui uma dinâmica um bocadinho distinta, até com este prolongar com os webinars temáticos que existiram e que permitem para Portugal vir aqui a recolher um conjunto de experiências, provavelmente quer para o nosso ordenamento jurídico, eventualmente, mas também para a nossa prática profissional, que me parece que é aquilo que é mais importante que consigamos fazer. Em termos, eu estou aqui em representação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o organismo da administração pública que é responsável pela coordenação das políticas públicas na área da cidadania e igualdade de género, onde se inclui a questão da violência doméstica, e, portanto, este link é muito presente e temos sido muito picados, muito tentarem que uma pessoa avance com algumas medidas diferenciadoras para que o link entre animais e pessoas, ou pessoas vítimas de violência que consequentemente têm animais, ou animais que são vítimas de violência pelo facto de residirem com pessoas que são vítimas de violência, como é que temos que os proteger e como é que devemos proteger ambos. Em termos do Sistema Nacional para acolhimento a vítimas de violência doméstica, existem as estruturas de acolhimento e que nem sempre é fácil elas poderem acolher um animal, é verdade. Não vamos omitir, não vamos escamotear, e que se calhar por muito daquilo que aqui ouvimos, por muitos preconceitos, ou pré-conceitos, não dizia sequer preconceitos, mas é pré-conceitos que temos acerca, incluindo-me a mim, acerca daquilo que pode ser o problema. E este é outro problema, e se calhar estou a tirar aqui a intervenção da Cristiana, minha colega, mas é o que dá a falarmos lá fora. Mas, e que leva a que, efetivamente, nós nos foquemos no problema e não na solução. E, se calhar, hoje aqui vimos que há capacidades de soluções se nos desfocalizarmos do problema e fazermos aquilo que todos devemos fazer, que é focarmos a nossa atenção na vítima. Seja ela animal, seja ela a pessoa que é vítima. E quando mudamos este chip de atenção, se calhar mudamos isto tudo e começamos a pensar de uma forma diferente.
E, portanto, é um desafio que nós temos e que, com a senhora professora, certamente iremos procurar encontrar aqui a melhor solução. Porque isto passa por uma componente, quer queiramos, quer não, apesar das colegas americanas terem dito, o dinheiro não é o que conta muito, impacta na forma como se organiza, impacta na forma como as estruturas conseguem sustentabilizar, impacta. Portanto, nós temos que encontrar a forma, e isto não é dizer que depois não há uma responsabilidade social, porque ela também tem que existir. Nós não podemos estar sempre que seja o Estado a encontrar a solução. O Estado deve ser o facilitador da solução, aquele que permite a experimentação social num determinado momento, que permite que isto aconteça, mas depois as próprias estruturas e a sociedade civil também como um todo. E a sociedade civil, não estou a falar só das organizações não lucrativas, estou a falar da sociedade civil enquanto um todo, incluindo as empresas, as autarquias, todo este que gravita encontra as melhores soluções de sustentabilidade e percebemos aqui, através daquilo que nos foi dito pelas nossas companheiras, nos outros países que é possível. E, portanto, com medidas que às vezes não são difíceis. E, portanto, é isso que iremos tentar fazer e este desafio acho que nos compete a nós e a Provedoria do Animal, mas não esquecendo, por exemplo, todas as pessoas que estão neste painel. Não é? E que links e que parcerias é que se podem estabelecer. Em termos formais, deixem também só dizer-vos isto, nós temos 3 protocolos com 3 autarquias do país, precisamente para serem facilitadoras de acolherem animais de vítimas de violência doméstica e que as vítimas não queiram abandonar a relação abusiva por temerem as represálias que o animal possa ter. E nós temos 3 protocolos há quase 2 anos e até agora nenhuma organização nos pediu colaboração para que estas autarquias acolhessem o seu animal. É um processo que tem que passar por nós, Missão para a Cidadania, que depois estabelece a relação com estas autarquias para o acolhimento. Portanto, nós somos aqui a porta de passagem com isto e os dados, são os dados. E toda a rede, que contempla cerca de 200 estruturas de atendimento, portanto, a primeira linha de resposta, mais 39 estruturas de acolhimento, casas-abrigo, nenhuma nos pediu este tipo de apoio ou este tipo de procurar esta solução. Portanto, também aqui é importante percebermos como é que também fazemos a sinalização, a identificação e como é que as estruturas aqui também estão a fazer para fazerem o tal link. E se fazem as perguntas que têm que fazer a uma vítima de violência doméstica para fazer a tal sinalização e identificação de todo o contexto. Só uma à parte que não resiste, o Mauro Paulino, meu colega, já o disse. Por favor, nunca utilizem o código deontológico de nenhuma ordem para negarem e aquilo que é a obrigação formal de fazer, que é denunciar um crime que é público. Isto, não há código nenhum que ultrapasse uma lei geral de um país. E, por favor, isso é uma desculpa para não agir, muitas vezes, este tipo de situações. Temos que perceber qual é o valor que está aqui em causa. Isto não significa romper qualquer contrato com a pessoa que acompanhamos. Antes, pelo contrário. É dizer claramente que este contrato implica isto. Estamos perante um crime em que a vida, e este é o valor fundamental na Constituição da República Portuguesa, é a vida das pessoas. E, portanto, é disto que nós estamos a falar quando falamos de um crime de violência doméstica. É um crime público, todos, e no exercício da nossa função pública, então, temos a obrigação de denunciar. Ou mesmo as entidades que têm financiamento público, isto é uma obrigação. Portanto, nunca esta questão do segredo profissional para a não ação. Porque estamos a demitir de uma função formal e que nos é obrigada por lei. E volto a dizer, nenhum código deontológico de nenhuma profissão ultrapassa a lei geral de um país. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Vamos passar a palavra à Cristiana Barbosa. Que já me roubaram aqui o discurso. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu estou aqui em representação de uma entidade que atua na violência doméstica, quer com resposta para adultos como resposta para crianças, que é o GASC.
o Grupo de Ação Social Cristã atua na zona de Barcelos, distrito de Braga. De facto, aquilo que estamos a falar é de violência. E a violência liga-se, e falamos mesmo disto, a ligação que existe e da importância de não fechar os olhos ao tipo de violência que achamos que não é connosco. E estava aqui a pensar neste painel e nós na intervenção da violência doméstica falámos da necessidade de intervir em rede. E nós não podemos intervir na violência doméstica e fechar os olhos à violência contra os animais. E é nesta rede que se potenciam as respostas. O Manuel estava a dar conta, de facto, não podemos esperar que o Estado resolva tudo e as redes existem para potenciar respostas. Naquilo que é a nossa prática, e eu em específico atuo com crianças e jovens vítimas de violência doméstica. E sabemos a vinculação que as crianças têm aos animais, em situações de risco, quando têm que sair das casas, como é difícil, não é, deixar para trás estes membros da família. E não tenho qualquer dúvida que a criança poder levar consigo o animal é um fator de proteção para esta mudança, não é? Esta mudança de residência, mudança de distrito, e para dar segurança num fenómeno que claramente lhes retira a segurança física e a segurança emocional. Por isso, tudo aquilo que possa ser feito, deve ser feito. E ao longo deste dia fui ouvindo a experiência das colegas e percebendo que há formas de fazer. E vimos diferentes formas de fazer. E dava por mim a pensar como muitas vezes somos nós que colocamos as barreiras porque nos assustamos com a mudança. E saio daqui cheia de bagagem para, de facto, pensarmos na rede, nas associações que temos no nosso concelho que atuam com os animais, como é que eles podem ser ponte e auxílio para este tipo de situações, porque de facto não podemos de um momento para o outro decidir que vamos acolher animais, temos que preparar a situação. Nós temos situações em que já o fizemos, em que de facto fomos potenciando a rede e casos únicos, por assim dizer, porque de facto acho que o sistema não está preparado para este tipo de situações e, por isso, não me parece que quando há necessidade de acolher uma vítima se pergunte se tem algum animal. Porque não se considera naquele momento prioritário e a importância de mudar o foco. Porque se nós nos preocupamos com as crianças que são vítimas, também temos que nos preocupar com os animais que estão lá em casa e que estão indefesos. É mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva permite que se faça. Eu estava aqui no intervalo a dizer precisamos de recursos, não é? Precisamos de recursos financeiros. O Manuel sabe que eu falo sempre no dinheiro que é tão importante, porque é, não é? Porque é, mas quando não o temos, e nós somos uma IPSS, trabalhamos num setor em que não há dinheiro para aquilo que são as necessidades que temos e por isso somos muito criativos. E acredito que se todos nós focarmos no animal e, acima de tudo, na importância que o animal tem para aquela pessoa e na promoção do bem-estar da pessoa, porque isto não são causas distintas e essa é que é a questão, não é? Os animais não são para nós tratamos das pessoas, não. O animal é importante para a pessoa e nós temos aqui uma obrigatoriedade de promover a segurança e o bem-estar. Se existir este foco, acredito que facilmente começamos a ver pequenas mudanças. É um caminho. Nós começamos com as vítimas adultas, passamos agora para um maior foco nas crianças. O erro muitas vezes é fazer isto, não é? Não simultaneamente, não é? Temos as vítimas, precisamos de intervir também nos agressores, precisamos de proteger as crianças, precisamos de proteger os animais. E às vezes temos dificuldade em ter múltiplos focos porque sentimos que perdemos o rumo, mas nós precisamos disto. E é a rede que potencia um olhar diverso sobre as necessidades de intervenção que são múltiplas. A violência doméstica é extremamente complexa e nós sozinhos não conseguimos resolvê-la. E precisamos, de facto, de todos. É um problema social e de saúde pública. E acho que daqui eu saio com isso, desta importância da rede e da rede fora daquilo que são os nossos horizontes, porque nós fechamos-nos naquilo que é a rede que conhecemos, mas existe uma rede que está disponível para intervir e que é necessária. Por isso saio daqui com estes horizontes e a pertinência de se trazer para aquilo que é o nosso trabalho dia-a-dia, esta questão, que quando nós nos refletimos sobre ela percebemos que porque temos relatos de crianças que falam sobre estas questões, de vítimas que se colocam em risco, como as colegas foram partilhando, e que não saem porque há animais em casa a ser agredidos, porque são filhos. E depois outra questão, e termino já a seguir, que é a questão de quem é o detentor do animal.
e de agressores que intencionalmente são os detentores dos animais para garantir que as vítimas não saiam das relações. E o problema que é depois elas conseguirem levar os animais com elas, porque ele é que é o legal detentor do animal. E são situações que as equipas têm ainda de ter mais experiência e informação sobre elas, mas têm que recorrer à rede para as resolver. E termino, para não roubar tempo a ninguém. Obrigada, Cristiana. Certamente o Nuno concorda que é fundamental trabalharmos em rede. Nuno, é consigo. Vamos seguir aqui a ordem. Bom, então, antes de mais, agradecer o convite. Venho aqui representar a doutora Dulce Rocha, que não pode estar presente, e, portanto, agradecer, em nome do Instituto de Apoio à Criança, esta oportunidade de falar aqui das crianças. E quando a doutora Dulce me falou deste convite, imediatamente me ocorreu aquilo que temos em comum. Ou seja, neste momento o Instituto desenvolve uma campanha contra a violência que ainda atinge e é infligida às crianças. E apercebi-me também que, entretanto, como nós defendemos, é necessário clarificar o quadro legislativo relativamente a esta questão que atinge as crianças, e percebo-me que também, neste momento, a questão animal também passa por este problema, ou seja, também é necessário clarificar a legislação. E é curioso porque esta questão, ou seja, estas duas lutas, ao longo da história, tiveram vários episódios em que se auxiliaram mutuamente. E aqui trago só, provavelmente, já conhecem esta história, mas eu gosto sempre de recordar porque é importante para percebermos como estas questões às vezes não são assim tão simples. E recordar o caso histórico da Mary Ellen, uma criança de 10 anos, que em 1874, nos Estados Unidos, era batida pela mãe adotiva e, em tribunal, conseguiu-se condenar a mãe utilizando o seu advogado argumentou a legislação que existia na altura, que já protegia os animais, a favor desta criança. Invocava ele este argumento que se protege, se na altura se protege, se protegiam os animais, e se a Mary Ellen pertencia ao reino animal, então, por raciocínio lógico, por maioria de razão, também deveria ser esta jovem de 10 anos defendida pela sociedade. Reparem, estamos a falar do século XIX. Portanto, e esta questão mantém-se. Claro que não estamos a falar da mesma gravidade, é óbvio. E, nesse sentido, o IAC resolveu iniciar uma campanha que visa combater a violência contra as crianças. Iniciou-a no ano passado, no dia 22 de fevereiro de 2022, 2 dias depois começa a guerra na Ucrânia. Tivemos este azar, mas continuamos, porque, tal como vejo aqui, há características comuns. Somos persistentes e não há guerra, não há evento algum que nos coíba, que nos limite nas nossas ações quando estamos convictos que temos razão para lutar por esta causa. E promovemos esta campanha que visa apenas isto. Que uma criança não tenha que conviver durante o seu processo de crescimento com a violência. Da mesma forma que hoje em dia, a propósito da violência doméstica, não aceitamos a ideia de que o homem pode bater na mulher, a mulher pode bater no homem, não aceitamos qualquer tipo de violência, também dizemos isso em relação às crianças. A tolerância zero. Ou seja, e por isso esta campanha tem o foco nos castigos corporais. E porquê é que esta questão surgiu? Surgiu porque continuamos a ver na sociedade muitos comportamentos destes, ou seja, infelizmente ainda é muito frequente vermos na rua, normalmente pais,
alegadamente a educar os seus filhos batendo, normalmente através da palmada, por isso é que escolhemos a palmada como símbolo e chamámos a esta campanha Nem Mais Uma Palmada. Portanto, o que queremos é que, de facto, não exista violência. Até porque a evidência científica tem-nos mostrado que não há nenhuma vantagem em educar batendo. Nenhuma. Há inúmeros estudos que demonstram que isto não faz sentido. Esta ideia de... Deixa-me dizer, e é um dos nossos objetivos, no fundo, sensibilizar a sociedade portuguesa e conseguir convencer a doutrina e a jurisprudência de que alega ainda que é o último reduto que falta convencer, porque esta questão já é crime desde 2007. Mas ainda assim ela existe. Ou seja, este comportamento verifica-se. E a jurisprudência e a doutrina ainda aceitam a violência, desde que moderada e com um fim educativo. Para nós, não concordamos com esta ideia, chamo-la verdadeiramente falsa, incorreta, e, portanto, organizámos esta campanha. Portanto, tal como esta conferência, tal como esta luta, no fundo, queremos que se clarifique a lei. E o que propomos, o que o Instituto de Apoio à Criança propõe é que, já que, do ponto de vista legal, é claro, desde 2007, este comportamento é crime, portanto, um dos artigos que se pode invocar é o artigo 152 do Código Penal, está expressamente previsto desde 2007, queremos que se clarifique o Código Civil, o artigo 1878, que define as responsabilidades parentais. Porque entendemos que é preciso que fique claro na lei civil que é inadmissível qualquer tipo de violência exercida sobre uma criança. E, portanto, é a nossa luta também. E, portanto, aqui percebemos que, de facto, estas lutas andam a par. Em jeito de conclusão, gostava só aqui, e tenho ainda, se me permitem, eu depois pedia só, depois que se passasse no fim da minha intervenção, um pequeno vídeo que fizemos e que visa precisamente sensibilizar a população portuguesa. Mas, em jeito de conclusão, só dizer que lembrar duas coisas. Uma, e estou aqui a citar o secretário-geral do IAC, o Dr. Manuel Coutinho, que diz duas coisas com as quais concordo, que é indigno fazer mal a uma criança e cada palmada que dói-lhe no presente, dói-lhe no futuro e ao longo de toda a vida. Portanto, esta criança não vai esquecer esta violência. E, portanto, agora pedia para passarem, se for possível, este vídeo de 40 segundos, a campanha que estamos agora a promover de sensibilização. Miguel, já te disse para despachares. Despacha-te! Mas quantas vezes é preciso gritar para tu ouvires? Olha esta sala, olha o estado desta sala. Digo a sério, está... Miguel, tu fazes-me perder a cabeça, eu já não sei o que é que vou... Desculpa, minha filha. Obrigada, Nuno. Obrigado. Fazemos agora a ponte para a vítima animal, Tomás. Olá. Repetindo aqui um pouco, porque é difícil estar na posição 4, dizer algo novo, e mais difícil será para os restantes colegas. Agradecer o convite pela provedora para estar presente aqui no The Link. E importa também esclarecer, porque tive a percepção de que existem aqui colegas, nomeadamente do Reino Unido, que IRA é intervenção e resgate animal, e não outra tradução um pouco mais negativa, digamos assim. Bom, eu vou falar de experiências concretas a nível institucional. Vou ser muito breve, são duas experiências, inclusive. Uma delas será referente à extração de refugiados na guerra da Ucrânia e a instituição que eu represento, do qual sou presidente da direção,
teve um papel na extração dessas mesmas pessoas refugiadas da Ucrânia, porque qualquer outra instituição que estivesse presente em Varsóvia, na Polónia, ou noutra localidade fronteiriça com a Ucrânia, estava-se a recusar a transportar os refugiados com os seus animais. E, obviamente, que essas pessoas estavam a recusar ser extraídas dos locais em guerra porque não queriam abandonar os seus animais. Nós, naquela altura, aquilo que nós dispunhamos na altura, que agora, infelizmente, não está para esse fim, mas está para outros, está em transformação, nós tínhamos um pesado de passageiros que tinha capacidade de transporte de 56 pessoas e imediatamente acionámos o nosso transporte, o nosso autocarro, para se deslocar até Varsóvia, a Lviv, em 2 missões internacionais, para trazer para Portugal esses mesmos refugiados e os seus animais. E desengane-se os organismos públicos ou privados se acham que os animais não têm a mesma importância, ou a defesa dos animais não tem a mesma importância, que a defesa não só do bem-estar, como dos direitos das pessoas. Porque muitas das pessoas arriscam o seu próprio bem-estar, colocam o seu próprio bem-estar à frente da defesa dos animais devido à sua ligação emocional. Se quiserem uma ligação mais concreta e mais sólida do que esta, eu não consigo exemplificar. Uma pessoa que se recusa a sair do seu país, que está em guerra, a deixar tudo para trás, mas não deixa o seu animal, se não avaliarmos, se não visualizarmos e não nos debruçarmos sobre este assunto de outra forma que não o menosprezo, porque é só um animal, é mais importante a vida humana, não estamos a fazer o trabalho correto, porque a vida humana é importante, sem dúvida alguma, é a prioridade número 1, mas a própria sociedade civil está-se a colocar em risco para garantir também o bem-estar dos seus animais. Portanto, esta questão do bem-estar é levada de outra forma que não de risota, de chacota, tão levianamente, tem que ser avaliada com a devida importância que tem. E situações mais concretas. Recentemente, nós não temos um protocolo oficial com a APAV, mas já os contactámos nesse sentido para melhorar o canal de comunicação que temos. Isto porquê? Porque a nossa instituição tem um grande alcance a nível de redes sociais e também através da comunicação social. E permite-nos, obviamente, determinada mensagem a muito mais pessoas, a uma população muito mais extensa, e não estou a diminuir, mas posso garantir que é superior, se calhar, a um canal de comunicação numa rede social qualquer do Estado, de um próprio organismo do Estado. Obviamente que as pessoas maioritariamente acompanham as redes sociais de uma associação zoófila, as pessoas que defendem os animais, do que se calhar acompanham uma página de uma rede social de um canil municipal. E as associações são até certo ponto menosprezadas pelo Estado neste sentido. Não só, mas agora neste tema que está a ser debatido aqui no DALINC, são menosprezadas, porque uma vez que as pessoas têm as associações têm tanto alcance a nível de redes sociais e com contacto direto com o seu público, não entendo porque é que o Estado não se recorre e não cria subsídios ou mecanismos de ajuda para essas mesmas associações, de forma a dar resposta aos seus problemas, porque o Estado vê as associações a resolver os seus problemas como se fosse uma obrigação das mesmas, que não é. As organizações não governamentais resolvem problemas que são do Estado. E, concretamente, nesta situação, de não utilizar as mesmas associações de defesa animal para cooperarem nos mecanismos que têm criados de defesa de proteção às vítimas. A APAV, não sei se de uma forma não oficial, contactou-nos, isto no primeiro caso que sucedeu institucionalmente, contactou-nos numa primeira vez a solicitar apoio por uma vítima de violência doméstica que se recusava a abandonar a casa do agressor porque tinha um animal de companhia, as casas de abrigo não recebiam o animal de companhia. O IRA não tem capacidade para alojar não só os animais que resgata em situações de carinho de maus tratos e abandono, em risco imediato de vida, como dar resposta às emergências, catástrofes e calamidades, e agora, obviamente, criar aqui também uma capacidade de alojamento para animais que sejam provenientes de casas ou de casos de violência não só doméstica, mas de violência contra pessoas. Mas consegue, graças ao seu grande alcance a nível de redes sociais e não só, criar soluções pontuais ou imediatas
como foi este caso, em que a vítima de violência doméstica foi relocalizada para uma freguesia, que não vou divulgar qual, e aquilo que nós solicitámos nas nossas redes sociais, em meia dúzia de horas, um par de horas, conseguimos arranjar exatamente na mesma freguesia alguém que fizesse de família de acolhimento temporário desse animal. Isto permite o quê? Permite que a pessoa que era vítima de violência estivesse em permanente contacto e mantivesse ou nutrisse da ligação emocional que tem com o seu animal durante todo o processo. Se está aqui mais do que claro e provado que a ligação emocional que tem com os animais ajuda-as a ultrapassar este processo e a digerir o grave tema que se debate aqui, que é a violência, eu não sei como é que não há aqui um maior interesse da parte do Estado em debruçar-se sobre o assunto que são os animais e, obviamente, criar mecanismos, e se não tiver capacidade de criar mecanismos, utilizar os já existentes, financiando-os, porque, obviamente, que se nós tivéssemos, falo por mim e falo por qualquer outra instituição zoófila, capacidade financeira para criar mais condições ou distribuir essas mesmas capacidades e essas condições a nível nacional, conseguiriam dar, a nível de Estado, uma maior resposta a este tipo de acompanhamento de pessoas. Portanto, eu acho que, em vez de estarmos aqui a debater a importância dos animais e se há alguma ligação direta entre violência contra animais e violência contra crianças, mulheres e de violência, é inequívoca, é intrínseca esta ligação e tem que haver, obviamente, uma ponderação do Estado ou uma reavaliação do Estado relativamente às associações zoófilas, à capacidade de resposta das mesmas e utilizá-las ou nomeá-las para auxiliá-los na resposta que não estão neste momento, ao curto prazo, capacitados para. Obrigada, Tomás. Rodrigo, queres dar a visão da Animal Life? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria aqui agradecer à professora Laura Intendente. Obviamente que, enquanto representante da Animal Life, tenho feito um trabalho, ou promovido um trabalho um pouco diferente. Apesar aqui do Tomás chamar a Associação Zoófila, nós não somos uma Associação Zoófila, porque nós somos uma Associação de Apoio Social. Nascemos com o intuito de ajudar as demais associações que existem pelo país e que têm abrigos e têm, na realidade, manter os seus animais, com a criação de uma campanha de recolha de bens alimentares para os mesmos. Com a constituição desta campanha de recolha de bens alimentares, um banco alimentar, na realidade surgiu-nos uma dificuldade muito grande. São as inúmeras pessoas que têm animais em casa e que necessitam de ajuda para os mesmos. Nessa altura percebemos claramente que nem as associações de apoio aos animais, nem as instituições de apoio social estavam capacitadas a dar apoio a estas famílias. Constituímos como uma associação de apoio social animal, estamos munidos e temos vindo a crescer, obviamente, uma equipa no âmbito de serviço social e aquilo que percebemos diariamente é das queixas por parte das pessoas que querem manter os seus animais e não têm a quem recorrer. Um dos motivos pelo qual acho que seria super importante dar aqui a Segurança Social é porque nós também nos debatemos com esse problema diariamente. Falamos com técnicos de intervenção social que, quanto mais nós crescemos, pensam ou acreditam que a Animal Life será a solução. Mas nós não temos o mesmo recurso, não somos uma IPSS. Há pouco estava-se aqui a falar de que as associações devem fazer para se capacitar e conseguir dar esta resposta. Bom, acho que é importante perceber que quando se compara aqui o social e o animal, toda a gente percebe que as associações de apoio aos animais de companhia não têm a mesma rede de resposta, a mesma capacidade de recursos e, como tal, nunca poderão ficar com a mesma responsabilidade de algo que está aqui a igualar, seja do animal, seja da pessoa, porque são dois seres, comem, necessitam de abrigo, têm as suas especificidades e, portanto, era necessário que o apoio também fosse igual, mas não é. No que diz respeito à Animal Life, aquilo que nós decidimos foi, então, capacitar as organizações de apoio social que devem estar cada vez mais preparadas para não distinguir as famílias por terem animais. Nós não estamos aqui a falar que seja direta aos animais ou aqui que devemos dar atenção à violência que os animais sofrem por estarem em situações de perigo ou de violência doméstica. Nós estamos a falar que muitas das vezes a primeira pessoa que denuncia a violência no animal é a própria vítima, que quer recorrer a uma instituição para poder de alguma forma sair da situação em que se encontra com o seu animal e não consegue. E na realidade é isso que nós nos deparamos diariamente, de técnicos da Animal Life, que recebem este tipo de contactos por parte das pessoas que ligam incessantemente norte a sul do país a pedir respostas e não as há. É curioso ver aqui que existe uma resposta a nível piloto de 3 municípios, que tive aqui a ouvir, mas um deles, na realidade, foi um dos quais a Animal Life, como a tantos outros, tenta promover uma relação institucional pela elaboração de um protocolo.
mas também aqui é difícil, e nós também hoje tivemos a oportunidade de ver, porque as instituições de zoófilas, o seu financiamento está muito diretamente relacionado com os centros de recolha oficiais, que são dispositivos da Câmara muito focados na componente dos animais. Não têm, muitas das vezes, a sensibilidade daquilo que é necessário uma resposta social para poder estas pessoas manter os seus animais. Então, como conseguimos sensibilizar uma autarquia que os responsáveis gerem um canil municipal, mesmo quando nós tentamos demonstrar que é importante atuar preventivamente, mas que é difícil e é escasso. E isto aconteceu também no município de Matosinhos, desvalorizando totalmente aquilo que é o trabalho que a Animaf tem vindo a fazer ao longo desses anos. Isto é aquilo que acontece um pouco por todo o país. Tornámos sustentáveis na medida em que temos pessoas que acreditam na importância do nosso trabalho, mas espero que com este dia e também, como acho que é importante, que as instituições reconheçam o trabalho que as associações em Portugal fazem. Hoje tive a oportunidade de conhecer e ouvir o trabalho que instituições lá fora fazem, mas que, infelizmente, para nós não temos a mesma capacidade financeira e muito gostaríamos, mas que acho que seria importante daqui sair direi uma palavra, que é: há associações de facto em Portugal interessadas em trabalhar com as instituições de apoio social, há instituições de apoio a animais que estão, na realidade, cada vez mais interessadas em encontrar respostas que atuem a montante, mas muitas das vezes não conseguem fazer esta ligação diretamente. Muitas vezes tentam entrar em contato com instituições de apoio social e não estão ainda preparadas para trabalhar em cooperação. E aquilo que eu gostava muito daqui do link é que também isto fosse de alguma forma feito aqui o convite às instituições para poderem reunir com as próprias instituições de apoio social, para estabelecerem parcerias e encontrar soluções conjuntas. Não só no âmbito da violência doméstica, mas também todas as situações que são relacionadas de pessoas que têm animais e que querem mantê-los e que precisam de uma resposta. Obrigada, Rodrigo. Se calhar, antes de passar à Ana, passava a palavra à Conceição, que está ali via Zoom, para perceber um bocadinho a perspectiva da Pravi. Não sei se a Conceição nos ouve. Está sem som. Tem que só ativar o microfone, Conceição. Já está? Creio que já me ouvem, não é? Ouvimos sim, Conceição. Então, boa tarde a todos os colegas de painel e a todas as pessoas que nos estão a ouvir. E queria, antes de mais, agradecer à senhora promotora dos animais, a professora doutora Laurentina Pedroso, o convite para participar desta mesa redonda e felicitá-la pela organização deste evento, que é, a meu ver, e por todo o trabalho que a Pravi tem desenvolvido, da maior importância para a proteção e segurança dos animais e das pessoas. A Pravi, desde a sua fundação, sempre se preocupou em alertar para a íntima conexão entre a violência contra animais e a violência contra pessoas, e procurou atacar o problema pela raiz, através das intervenções assistidas por animais junto de crianças e jovens em risco, área onde conta com vários casos de sucesso, sobretudo em crianças até aos 13, 14 anos. No caso dos jovens, já não temos a mesma taxa de sucesso, já é mais difícil moldarmos a personalidade ou conseguir que essas crianças em risco tenham uma personalidade não violenta. Mas relativamente a crianças até aos 13, 14 anos, tem-se conseguido grandes sucessos na formação delas. Ao longo da sua existência, a Pravi tem podido comprovar a grande frequência com que se verifica o vínculo entre violência contra animais e violência contra as pessoas, quer no âmbito da violência doméstica, quer em geral. Fora dos quadros da violência doméstica, um dos indicadores mais comuns de que o agressor de animais é também, em geral, agressor de pessoas, é o facto de os denunciantes e testemunhas dos crimes contra animais pedirem, na maioria dos casos, o anonimato, com receio
de retaliações, de represálias sobre eles ou sobre os seus animais, por o agressor ser conhecido, normalmente na vizinhança, pelo seu caráter violento contra pessoas e contra animais. No âmbito da violência doméstica, a Pravi tem-se deparado com muitas situações em que a crueldade contra os animais da família é utilizada pelo agressor como forma de coagir as vítimas à prática de ações ou omissões, como forma de as intimidar, de as ferir psicologicamente e de se vingar. Estou a lembrar-me de um caso em que a Pravi teve que acolher a família e um dos animais, porque o agressor furou os olhos a a senhora tinha 2 animais, furou os olhos a um dos animais, que era um pequinês, e pô-lo na rua com os olhos furados, e a senhora, a partir daí, a senhora que se mantinha sob o jugo do agressor, precisamente com receio do que acontecesse aos animais, a partir daí já tinha apoio à PAV e não recebiam os animais e ela não queria separar-se dos animais. Quando o marido furou os olhos ao cãozinho e o pôs na rua, acabou por decidir pedir apoio a associações zoófilas, uma das quais a Pravi, e nós não temos capacidade, evidentemente, para acolher as pessoas com os seus animais. Podemos acolher os animais, mas não temos capacidade. No entanto, na altura, a senhora estava tão desesperada e num sofrimento psicológico tão grande, a senhora e o filho, e que nós conseguimos um quarto na casa dos caseiros de uma das quintas onde temos alojados animais, conseguimos um quarto para a senhora ir viver para lá provisoriamente com o outro animal. Estas situações de maus tratos instrumentais da violência domésticas, em regra, não são tomadas em conta como deveriam, nem pelas autoridades, nem pelos tribunais, nem pelas instituições de acolhimento à vítima. É pena, é lamentável, porque tomar em consideração esses factos, essa crueldade contra os animais, é atuar para impedir em simultâneo, para impedir ou fazer cessar em simultâneo a violência contra os animais e a violência contra as pessoas, a violência doméstica. Uma das consequências mais nefastas dos maus tratos a animais no âmbito da violência doméstica, e que a Pravi tem comprovado, é que muitas vítimas mantêm a relação com o agressor por amor aos seus animais, para não, com medo de que o agressor lhes possa fazer mal, uma vez que não podem levar consigo o animal para a casa de abrigo e recusam-se a abandonar o animal. Ora, obrigar as vítimas a separarem-se dos seus animais, a entregá-los num canil ou num abrigo de uma associação, é mais uma forma de violência psicológica contra as vítimas de violência doméstica que é necessário, é urgente eliminar. O animal sofre psiquicamente e muitas vezes fisicamente com a separação das pessoas que ama e com a perda do conforto a que está habituado, e as vítimas sofrem psicologicamente por saberem que os animais que amam, muitas vezes como filhos adotivos, como membros da família ou como amigos, estão em sofrimento e sem um mínimo de conforto. Em meu entender, sinceramente, eu considero uma violação dos direitos humanos obrigar as vítimas a esse sofrimento psicológico, elas que já são vítimas de sofrimento
psicológico e físico, muitas vezes, obrigá-las a mais este sofrimento psicológico em troca da segurança para elas. Porque, na verdade, não se lhes dá a possibilidade de acabar com o sofrimento. Troca-se apenas um sofrimento por outro. E por isso não admira que muitas vítimas, pelo amor que têm aos seus animais, prefiram continuar sob o jugo do agressor do que afastarem-se dos seus animais, o que as faz sofrer e faz sofrer os animais, tanto do ponto de vista psicológico, como muitas vezes, e temos tido na Právia muitos casos desses, em que os animais entram em situações febris, de diarreias, etc., o que significa que o seu sofrimento psicológico também se reflete em sofrimento físico. É urgente que, à semelhança do Espaço Júlia, criado ano passado na freguesia de Santo António, em Lisboa, outras autarquias locais e o Estado criem casas de abrigo ou adaptem as casas de abrigo existentes para permitir às vítimas manterem com elas os seus animais de estimação. Os animais de companhia fazem parte da família e o Estado e as autarquias e as instituições de acolhimento, de apoio e acolhimento à vítima não podem esquecer-se disso, como infelizmente tem acontecido. Recentemente, em Espanha, foi alterado o Código Penal e foi introduzido uma agravação aos maus-tratos a animais, precisamente tendo em consideração, isso é dito expressamente no prólogo, tendo em consideração o link entre a violência contra os animais e a violência contra as pessoas. Foi incluída uma agravação das penas, nesta alteração que foi feita à lei penal espanhola, foi incluída uma agravação das penas em função da instrumentalização dos animais para coagir, intimidar. Agora estou aqui a citar o que diz a lei, quando o facto é praticado pelo agressor para coagir, intimidar, assediar ou produzir dano psíquico a quem seja ou tenha sido cônjuge ou a pessoa que tenha estado ligada ao autor por uma relação análoga de afetividade, ainda que sem convivência. Portanto, a lei penal espanhola, já há cerca de um mês e meio, portanto foi recente, há cerca de um mês e meio, precisamente tendo em consideração o link entre a violência contra as pessoas e a violência contra os animais, alterou a lei e agravou os crimes de maus-tratos a animais quando o animal é instrumentalizado para a prática de violência doméstica. Conceição, Na nossa temos lei mesmo penal, que terminar. embora não se refira expressamente como... Temos que terminar, tem que terminar. Pronto. Ia só dizer que na nossa lei penal, embora isso não se refira expressamente, temos uma circunstância agravante qualificativa, que é maltratar o animal por motivo torpe ou fútil. É claro que maltratar o animal para violentar a família, para violentar, por exemplo, a mulher e os filhos, é um motivo torpe. A verdade é que os tribunais, até hoje, nunca aplicaram a lei. Em Portugal, sinceramente, eu creio que o problema não é tanto da falta de lei, é mais da não aplicação das leis que temos. Obrigada, Conceição. Muito obrigada. Ana. Muito obrigada. Obrigada.
Antes de mais, obrigada pelo convite. Vou tentar não me repetir, porque de facto, pronto, eu venho em parte da União Zoófila, que é um abrigo na área da Grande Lisboa que acolhe cerca de 400 cães e 200 gatos. Somos uma estrutura aberta à comunidade, portanto, todas as situações aqui relatadas de maus tratos ou de animais que nos chegam em condições completamente deploráveis, como os exemplos que aqui vimos, nós lidamos no dia-a-dia. Se calhar por isso, se calhar um bocadinho ao contrário dos CROs e do que o Rodrigo estava a dizer, que se calhar não estão tão abertos, não percebem tanto, porque são estruturas se calhar mais fechadas à comunidade, e os abrigos, todos voluntariosos, acabam por substituir todos os dias ao Estado. No dia-a-dia vemos também, somos solicitados para intervir em muitas situações, de resgates, mas os abrigos em Portugal, ao contrário de se calhar de outros exemplos que vimos aqui hoje, debatem-se com um sério problema de sobrepopulação. Nós temos um problema de sobrepopulação de todos os pets, desde os cães aos gatos, aos animais exóticos, tudo. Isso faz com que às vezes os abrigos e as associações não consigam tanto estar, não possam acolher todos. E às vezes estas situações que nos chegam de pessoas muito aflitas e que nós tentamos fazer a triagem, porque estamos muito ligados à comunidade, mas nem sempre conseguimos estar atentos o suficiente para reportar. Por outro lado, as entidades que nos recorrem e as assistentes sociais, as autoridades que recorrem, muitas das vezes, nos dias de hoje, recorrem a nós sobretudo como depósito, não tanto como aquela ligação que todos nós aqui estamos queremos, ou seja, que seja uma estrutura em rede. E acho que nós, os abrigos, com a nossa experiência, a nossa abertura e ligação à comunidade, acho que podemos ter um papel importante. Ouvimos aqui exemplos muito, muito interessantes que eu acho que poderemos um dia aqui acolher, até a situação das casas de abrigo, até porque, à semelhança do que a doutora Conceição Valdágua falou, de que os animais, quando são acolhidos e que deprimem, nós vemos muitas das vezes, quando acolhemos esses animais, que o sistema imunitário deles desce e as associações que se veem com fracos recursos terem que acolher e como é que fazemos e como é que os tratamos e não resolvemos nada. E tendo o nosso papel junto à comunidade em que tentamos perceber o que é que se passa, ajudamos, recorremos aqui ao Rodrigo quando é preciso para ajudar em termos de alimentação, recorremos a hospitais veterinários solidários, como é que podemos ajudar nesta situação. Acho que aqui, com essas casas de abrigo, também as associações podem ter um papel importante para nos acolher, porque de facto estamos sobrelotados. Mas penso que ainda assim há outra questão que foi falada de manhã, muito interessante, que foi a questão de quando há maus tratos, quando alguém inflige algum tipo de situação e vemos que essa pessoa não tem condições para ter ou para voltar a ter um animal, deixa de o ter ou fica inibida de... Nós, infelizmente, aqui em Portugal não temos isso, ou pelo menos no dia-a-dia, em todas as associações, volta ou não volta, nós fazemos um resgate de 120 gatos. Passados uns anos já estamos a fazer um resgate com as autoridades de 112 animais. Então, mas é a mesma senhora, então, mas o que é que se passa, não é? E há toda esta situação que, em último caso, nós vemos abraços em Portugal, que é, muito bem, temos uma situação, não temos onde o acolher, ok. Os animais vão ter que ficar com quem perpetua esses crimes. Não temos onde os pôr, portanto, são todas estas situações que, na nossa opinião, também muito devido à sobrepopulação, eu acho que se atuarmos um bocadinho a montante, porque os outros países, eu acho que não são melhores que nós no sentido em que não gostam mais ou menos dos animais. Acho que não se trata aqui tanto do gostar ou não gostar de animais. Acho que todos queremos ver o problema resolvido. Tanto os que gostamos, que temos alguma relação empática com eles, como os que não queremos nem vê-los, não queremos que haja tantos, porque todos queremos que os dinheiros públicos sejam bem aplicados. Neste momento está a haver um esforço de medidas e que agora saíram os apoios e nós, as associações, congratulamos-nos por essas medidas, mas, no entanto, continuamos a ver aquele problema da sobrepopulação e eu acho que se houver um conjunto de políticas concertadas
que reduzam, a montante, que façam reduzir a população, a sobrepopulação de todos os pets, acho que aí as próprias associações estão então aptas a fazer o papel que realmente querem, que é ajudar e na sociedade, portanto, ao que realmente importa, ou seja, ajudar também as pessoas que têm problemas e que querem ajuda, precisam de ajuda, e acho que esse é também o papel das associações. Obrigada, Ana. Joana, para terminarmos aqui a ronda das associações. Sim, muito boa tarde. Queríamos agradecer em nome da Dona Maria do Céu, que estou a representar pela Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. Foi muito difícil agora, Ana, não sei muito bem. Foi. Não é? Foi. Como associação zoófila não podia estar mais de acordo com aquilo que foi agora dito pela Ana. Acrescentava também, talvez, as situações que diariamente nos deparamos e, por exemplo, no nosso caso, nós temos a nosso cargo cerca de 300 animais, entre cães, gatos, animais exóticos, sei lá, animais de quinta, 300. Nós temos muitas situações de animais a nosso cargo que estão animais à guarda do tribunal, mas na nossa instituição, assim como também deve ter a União Zoófila. E o que é que acontece? O alongar destes casos, o alongar da resolução destes casos, implica que os animais não só estejam separados das pessoas por muito mais tempo, como estejam, entre aspas, a ocupar o lugar de outras soluções que podíamos também ter resolvido entretanto e ajudado mais pessoas. Portanto, nós vimos com esta problemática, temos animais durante anos no nosso abrigo, à nossa guarda, que não podem também nem voltar aos donos, nem potenciar uma eventual adoção porque tem o dono. Foi referido também a questão dos chips, que é muito interessante, ou pouco interessante, na medida em que muitas das vezes as adoções e as colocações dos chips são feitas intencionalmente em nome daquela pessoa, porque já tem na sua mente que um dia pode precisar daquele objeto que para essas pessoas se torna um objeto e, portanto, depois é difícil resolvermos esta problemática e temos também vários casos em tribunal neste sentido. Experienciámos já, não um, mas se calhar uma meia dúzia de casos, de há 15 anos que eu colaboro com a Liga, de animais que realmente sofreram violência doméstica e os seus donos acabaram por ser punidos. O animal não fica a guardar voltar nem para a pessoa a quem a violência foi infringida, nem, obviamente, para a pessoa que não pode, que o maltratou. E estes animais ficam ali à guarda da associação, à espera que se tome alguma decisão. Pronto. Decisões estas que às vezes não têm um fim muito bom. Temos animais que, inclusivamente, leva tanto tempo, acabaram por falecer. Portanto, passaram os seus últimos tempos ali quando podiam ter passado num abrigo onde as pessoas, neste caso, foram mulheres, podiam ter sido homens, estavam em abrigos. Já os abrigos das pessoas serem direcionadas para os abrigos, muito mais difícil levar os seus animais. Pronto, isto é uma problemática que não sei até que ponto pode ter uma solução fácil, porque implica realmente dinheiros e falaram há pouco também que os colegas que o dinheiro é uma peça muito importante, porque estes abrigos se calhar até não se importariam de ter uma alternativa para receber os animais destas pessoas. No entanto, muitas destas associações e entidades que recebem as pessoas não têm fundos para poderem providenciar estes espaços para os animais poderem acompanhar as pessoas. Portanto, nós continuaremos a fazer o nosso melhor, aquilo que é possível dentro das infraestruturas e também da nossa capacidade financeira, uma vez que não temos qualquer apoio do Estado, e estamos muito interessados em que possa haver uma ligação mais forte e outro tipo de alternativas. Estamos cá para isso. Obrigada, Joana. Susana, e os médicos veterinários municipais também assistem a esta problemática? Sim. Os médicos veterinários municipais têm, portanto, são das profissões mais antigas que lidam com este tipo de problemas. Nos últimos anos tem havido, de facto, uma mudança de paradigma e isso tem-se refletido também na forma como nós trabalhamos nos municípios. Como é que nós temos conhecimento deste tipo de problemas? Normalmente é por denúncias e normalmente denúncias de insalubridade. Como é que procedemos? Chamamos as autoridades policiais, chamamos a delegação de saúde, chamamos
as assistentes sociais do município, ou seja, normalmente quando os problemas são graves vai uma equipa multidisciplinar, pode também ir um psicólogo ou não, e já fazemos isto há muito tempo. Qual é o problema? E quando há suspeita tanto de maus tratos quanto de violência, é encaminhado para o Ministério Público. Pronto. A questão é quando é para resolver a situação em si. Antigamente recorriam aos centros de recolha para entregar os animais quando as pessoas eram retiradas de casa e solicitavam aos centros de recolha, na altura canis municipais, para ficarmos com os animais, com os cães, com os gatos. E é aí que está o problema. Nós hoje em dia, para além de não ser o ideal, também não temos espaço para os recolher. Pronto. Portanto, de facto é importante que todos nós, como sociedade, todos, pensemos em como alterar essa situação, protegendo cada vez mais o bem-estar animal e a saúde pública e as pessoas. Se houver os tais abrigos que eu hoje achei, eu não conhecia tão bem a realidade do estrangeiro, se cá em Portugal tivéssemos os tais abrigos em que houvesse a possibilidade de acolher as pessoas e os animais, ou então que houvesse um abrigo específico para esse tipo de situações, seria fantástico. E os médicos veterinários municipais, que são muitas vezes quem se apercebe dessas situações e a quem depois as outras instituições ou as outras entidades, quando se apercebem, é a nós que vêm recorrer e nós não temos solução e vamos pedir ajuda às associações com quem temos protocolos. Estão aqui até 2 entidades com quem nós temos já protocolo e uma terceira com quem viremos a ter. Portanto, o caminho faz-se caminhando. Mudou tudo há muito pouco tempo, mas acho que estamos no bom caminho para andar para a frente e contem com os médicos veterinários municipais neste caminho. Obrigada, Susana. Obrigada. Alexandra, já ouvimos hoje de manhã o Paulo pronunciar sobre a posição do ICNF. De certeza que tens algo a acrescentar. Tenho algumas coisinhas para acrescentar que ele não teve a oportunidade. Mais agradecer o convite e cumprimentar todos os resistentes, quer aqui deste lado, quer desse lado. E dizer-vos que falámos aqui da rede e todos reconhecemos a importância dessa rede e todos concluímos e já sabemos de antemão que na componente animal essa rede é bastante deficitária. Isto é tanto mais grave quando muitas vezes são esses a primeira linha de atuação. E dou-vos aqui um exemplo, porque já foi aqui abordado, por exemplo, o caso das atuações em pessoas acumuladoras, as intervenções em pessoas acumuladoras de animais. Foi um dos primeiros trabalhos do ICNF, foi precisamente a elaboração de um guia em conjunto com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, um guia de intervenção em pessoas acumuladoras de animais, porque aquilo que se verifica, e pronto, no caso da Susana ela tem uma realidade diferente, é quando são detectadas estas situações, a primeira linha de intervenção é o médico veterinário municipal, quando sabemos que o problema está naquela pessoa e depois as tais situações recorrentes que tivemos aqui, também já foram aqui faladas, como a pessoa não é tratada, apesar de sabermos que nestes casos a reincidência é de cerca de 100%, mas como a pessoa não é tratada, não fazemos mais nada senão depois andar sempre a tentar arranjar, de facto, lugar para os animais. Nesse sentido, o ICNF, como já vos disse, fez este guia em protocolo com o ISPA de intervenção em pessoas acumuladoras e agora está na fase de operacionalização deste guia. E mais, já estamos a preparar, a trilhar caminho no sentido de aplicar não só as medidas que tentamos implementar para as questões, as respostas que tentamos implementar para as questões, por exemplo, das pessoas acumuladoras, e depois acabam por ser as respostas comuns, porque a rede é sempre a mesma e são sempre os mesmos. Para todas as situações, vamos tentar implementar e criar medidas para todas as situações de vulnerabilidade, nomeadamente para as vítimas de violência doméstica. Mas falando aqui do reforço desta rede e da necessidade de capacitar esta rede, quando falamos da capacitação desta rede, não estamos só a falar de uma capacitação a nível financeiro, estamos a falar a nível de formação, estamos a falar a vários níveis. Ao nível financeiro, o nosso vice-presidente já vos falou, portanto, ainda ontem foram lançados 4 avisos para apoio, quer aos centros de
quer às associações zoófilas. Ainda há de sair pelo menos mais um aviso para a modernização e para a construção de instalações, isto para capacitar esta rede para conseguir acolher e dar seguimento às situações que temos estado aqui a falar, mas mesmo ao nível da formação, este ano, em setembro, vamos iniciar em protocolo com a Universidade do Porto uma pós-graduação em Medicina de Abrigo e Bem-Estar de Animais de Companhia, dirigida aos médicos, nesta primeira fase apenas ainda dirigida aos médicos veterinários municipais, precisamente para abordar estes e outros temas que visam capacitar, quando é necessário, ter as ferramentas necessárias para ajudar nesta rede. Sobre esta rede, também dizer-vos, só dar aqui uma breve nota, porque também foi aflorado pelo nosso Ministro do Ambiente esta manhã, para além das estruturas já existentes, nomeadamente os CROs e as associações zoófilas, sabemos que, mesmo todos juntos, seríamos sempre muito poucos, não é? E, portanto, é uma estrutura ainda assim deficitária e que precisamos de reforçar de outra forma. E, nesse sentido, o novo regime geral de bem-estar dos animais de companhia, que entrará em consulta pública em breve, vem também enquadrar legalmente as famílias de acolhimento temporário. Como sabem, já falámos aqui delas também, mas elas não estão enquadradas legalmente em Portugal e, portanto, passarão a estar para as podermos contemplar também nesta rede. E só porque já estamos todos muito cansados, só dar duas notas. Uma relativamente, quando falamos da rede, o ICNF tem estado a visitar, digamos assim, a fiscalizar todos os alojamentos para animais, sejam eles centros de recolha oficial de animais, animal, muito também criadores, caçadores, etc., muito também para aferir precisamente o modus operandi e as necessidades que existem nestas estruturas e poder depois delinear respostas para o efeito. Mas também com um outro objetivo, que é, nós fizemos uma aplicação que neste momento ainda só está com a Proteção Civil, mas que depois estará disponível para mais entidades, consoante a resposta que se queira, que nos dá, numa determinada área, os alojamentos disponíveis. Foi muito pensada na perspectiva da catástrofe, quando acontece uma catástrofe e que temos que saber os animais que temos numa determinada região e a capacidade de alojamento que também temos nessa determinada região na eventualidade de uma evacuação, mas que pode ser aplicada aqui, portanto, para sabermos precisamente qual é a nossa rede de resposta e, portanto, essa aplicação está construída, como vos disse, nesta fase ainda só está dinamizada com a Proteção Civil, porque é muito pensada numa perspectiva de catástrofe, mas a ideia é, de facto, depois de estendê-la também para este tipo de resposta. E acabava só com uma breve nota, que também já foi falada aqui e que se prende com o facto de os animais de companhia não serem só cão e gato, e mesmo assim já seriam muitos, mas temos todo o universo de animais exóticos para os quais não há resposta. Muitas pessoas pensam que os centros de recuperação de animais são locais onde se entregam ou para onde vão os animais exóticos. Lembrar que não. Os centros de recuperação de animais recebem animais autóctones. Portanto, o papagaio, a tartaruga, etc., neste momento não têm uma resposta. Não é? Portanto, e é isso que também estamos a trabalhar no ICNF. Neste momento, eu posso-vos dar um exemplo. Ela já está a olhar para mim. Ainda recentemente, há uns meses, apreendemos 2.100 animais exóticos vítimas de maus tratos. Graças à Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, conseguiram arranjar novos lares para estes animais e conseguimos ter aqui uma resposta no sentido de tirar os animais no imediato. Não contentes, passados uns dias foram apreendidos precisamente de uma pessoa acumuladora mais 80 animais exóticos que foram distribuídos entre os Centros de Recolha Oficial de Animais de Lisboa e também a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, entre papagaios, etc., que a Liga vai recolhendo, mas como é lógico, depois tudo isto também tira a capacidade de resposta à própria instituição para outros animais, não é? Porque, como já perceberam, neste momento tem que lidar com todos estes animais exóticos também, com a nossa ajuda, como é lógico, mas o grande trabalho e o grande mérito acaba por ser deles. Portanto, dizer-vos que a esse nível também estamos à procura ativamente de uma solução e estes avisos também vêm um bocadinho, estes apoios financeiros vêm um bocadinho de encontro a isso, no sentido de arranjar resposta não só para o cão e para o gato, mas também para todos aqueles animais que precisam, nomeadamente os animais exóticos e os animais de pecuária. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Laurentina, quer terminar a sessão?
Quero, mas antes de fazer um comentário em relação ao que foi dito da possibilidade de termos casas de abrigo que possam acolher os animais. De visitar nos Estados Unidos uma casa de abrigo que recebia mulheres e animais. E fiquei surpreendida pela simplicidade. Pela simplicidade. Eu pensava que eram estruturas pesadas, portanto caras, muito elaboradas, mas fiquei surpreendida pela simplicidade, não é? Então, sendo veterinária, vi uma zona que é comum para nós veterinários, uma zona de banheiro e de banho para a higiene dos animais, porque se querem que aqueles animais, obviamente, tenham as suas condições de higiene, porque convivem com as pessoas. Simples, que em qualquer consultório veterinário existe. O local onde os animais estavam na zona com as mulheres acabavam por estar com elas no seu espaço comum. Quando elas saíam tinham uma jaula comum também para quem é veterinário, são aquelas jaulas extra quando nós estamos sobrelotados de pacientes, montamos essas jaulas que são ótimas e, portanto, os animais ficavam ali condicionados para não incomodarem, obviamente, quando elas ou iam para espaços comuns, almoçar ou tomar o pequeno almoço, o animal ficaria não à solta no quarto, não é? Que pudesse causar estragos, ficava ali no seu lugar. Na zona exterior tinha um espaço onde os animais podiam brincar e as pessoas podiam estar com eles e uma série de circuitos, obviamente não existiam carpetes, não é? Tudo o que era difícil de higienizar foi mudado o pavimento, que é algo para quem trabalha na área da saúde pública, na área de higiene como nós, é ter estruturas higienizáveis como nós temos, não é? Nos alojamentos dos animais. E essa surpresa foi também, nós organizamos um webinar com a SIG e ficamos visivelmente também impressionados com a simplicidade das estruturas que estamos a falar. O exemplo era, compramos isto no Amazon, vamos buscar isto, vimos nós aqui não passando a publicidade também, mas portanto, estamos a falar de estruturas simples, que realmente quando nós não convivemos com o assunto ficamos assustadas com a enormidade ou a complexidade que elas podem criar, nós temos que criar infraestruturas, não é? Não, são coisas muito simples, muito pragmáticas, adaptadas a cada situação. E eu, na altura, fiquei motivada e acho que o Dr. Manuel, assim também. Por isso, hoje, aqui, falarmos, e a Cristiane também, falarmos do facto de que não é preciso muito. Muitas vezes nós temos é que desmontar este nosso paradigma quando pensamos no assunto, porque não o dominamos totalmente na prática, não é? Achamos que ele é complexo, mas é um paradigma nosso. E, portanto, estas ações servem também para nos deixar maturar estas ideias e trabalhar essas ideias, porque é simples. E aquilo que disseram é verdade. Os animais são separados das pessoas e são para uma associação ao CRO, que é melhor do que ficar com o agressor, naturalmente, não, sem margem para dúvida, mas ainda assim dramático, porque os animais adoecem. Não há solução, o afastamento é enorme, os animais não cresceram num ambiente dessa natureza, não é verdade? Uma coisa é um CRO, uma associação, ajudar um animal que retirou da rua, abandonado, um animal errante, certo? Outra coisa é um animal que vivia numa sala, que tinha o seu lar. Portanto, são realidades muito diferentes. E é esta motivação que nós estamos aqui a tentar criar, a ajudar-nos mutuamente, para tornarmos as coisas que às vezes achamos que são complexas mais simples e aquelas que forem realmente complexas, mas que nós identificarmos como importantes, podermos ajudar a solucionar. Quando eu digo ajudar, e para rematar o finalizar desta ação, é realmente agradecer a todos, porque há aqui um trabalho de equipa e há aqui muita gente com muito valor a pensar em tudo isto. E agradecer também a todos os palestrantes, não é? Não só hoje aqui redondas, mas aos palestrantes que vieram de muito longe para dar-nos o contributo e já nos ajudaram nos webinars ao longo das semanas. Foi um trabalho muito bom, especialmente ao Phil, que realmente é um mentor de tudo isto. E agradecer, desculpem, e agradecer também ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Ministério do Ambiente e da Ação, ao Ministro do Ambiente e ao Ministério para, obviamente, todo o apoio que tem dado para que estas situações se possam organizar. Portanto, sem apoio superior e sem a vontade política de ajudar aqueles que estão a tentar encontrar as soluções técnicas,
não vamos a lado nenhum. Mas havendo essa vontade política, como já ouvimos, Dr. Alexandre, vamos ter um regulamento do bem-estar animal muito pronto a uma discussão pública. Vamos ter novas sugestões que podem ser realmente adotadas pelo poder político. Eu acho que este governo poderá fazer a diferença na causa animal, com todos os intervenientes que aqui estão, mas poderá fazer uma diferença única no trabalho da causa animal. E, portanto, o meu agradecimento a todos e, portanto, em especial fica também ao Governo na figura do Ministério do Ambiente e do Ministério da Agricultura, simplificando as designações, porque a esta hora já a dislexia se impõe. E já estamos Portanto, é verdade. Bem-ajam a todos, muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada. E uma salva de palmas para os que estão aqui.